Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos estudar os limites fundamentais. Os objetivos da aula são apresentar os limites fundamentais, calcular limites utilizando os limites fundamentais. Então, o objetivo aqui do estudo desses limites fundamentais é justamente para calcular outros limites. Nós vamos estudar um total de 3 limites fundamentais. O primeiro deles é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero. E esse limite é igual a 1. E aqui nós vamos justificar analisando o gráfico dessas duas funções. O gráfico da função seno de x está representado aqui de verde e a função y igual a x, que é essa reta. Note que, como x está tendendo a zero, nós vamos fazer a análise aqui para x próximo a zero. Mas, quando x tende a zero, vocês estão vendo que os gráficos dessas duas funções são praticamente o mesmo. Ou seja, próximo de zero, o gráfico da função seno de x é quase que igual ao gráfico da função x. Então, se eu divido um número por ele mesmo, ou um número por um número bem próximo a ele, esse resultado realmente é um número próximo de 1. Exemplo. Então, nós vamos utilizar esse limite aqui para calcular uma série de outros limites. O primeiro deles, considere A um número real não nulo. Então, vamos calcular o limite de AX dividido por AX quando x tende a zero. Para isso, nós vamos fazer aqui uma troca de variável. Vocês estão vendo que, nesse caso, o x está tendendo a zero, o limite é dado em termos do x. Vou escrever ele em termos de uma nova variável que eu estou chamando de t. Então, se eu chamar o AX de t, lembrando que A aqui é um número real não nulo, né? Então, se t é igual a x, se o x tende a zero, o t, consequentemente, também vai tender a zero. Então, aqui nós vamos obter o seno de t sobre t, e esse limite é justamente esse mesmo limite aqui, mas escrito em termos do t. Então, é a mesma coisa, significa que esse limite aqui também é igual a 1. Letra B. Agora nós temos o limite de seno de 3x sobre x quando x tende a zero. Se aqui fosse um 3x, por esse item A, eu já poderia afirmar que esse limite vale 1. Né? Mas eu não tenho esse 3x aqui. Entretanto, eu posso fazer ele aparecer. Né? Como é que eu posso fazer ele aparecer sem alterar a expressão? Eu posso multiplicar em cima e embaixo aqui por 3. Né? Pois se eu faço isso, é a mesma coisa de não estar fazendo nada. Então, nessa parte aqui, eu vou multiplicar o 3 pelo x, vou obter aqui o 3x, e nós sabemos que esse limite existe, vale 1, então posso tirar esse 3 do cálculo do limite, então vai ficar 3 vezes esse limite, que é igual a 1, 3 vezes 1 é igual a 3, então esse limite aqui é igual a 3. Letra C. Aqui nós temos o seno de 5x sobre 2x, com x tendendo a zero. O que a gente pode fazer para resolver esse limite utilizando o limite fundamental? Primeiramente aqui, eu vou estar multiplicando em cima e embaixo pelo 5. Né? Então, aqui, só para ficar mais claro, eu vou trocar esse 2 de lugar com 5. Né? Então, eu vou obter o seno de 5x sobre 5x, que multiplica o 5 sobre 2. Esse limite aqui pelo item A vale 1, então eu posso tirar essa constante do cálculo do limite. Então, nós vamos obter o 5 sobre 2 vezes 1, que é o próprio 5 sobre 2. Item D, agora nós temos o seno de 8x dividido pelo seno de 4x, com x tendendo a zero.
é importante destacar, né, que nós não podemos cancelar esse 8x com esse 4x ou 8 com 4, pois esses termos aqui estão dentro da função seno, né? Então, a gente não pode fazer nada aqui. Na verdade, o que a gente vai fazer é dividir em cima por x e embaixo por x, né? Pois tudo que eu fizer em cima, se eu fizer embaixo, eu não altero a expressão, né? Então, inicialmente aqui eu vou estar dividindo embaixo por x e, aliás, dividindo aqui em cima por x e embaixo por x também. Agora aqui nessa parte de cima eu vou estar multiplicando e dividindo por 8, e embaixo multiplicando e dividindo pelo 4. Então vou utilizar esse 8 aqui junto do x para que esse limite dê 1, sobra esse 8 aqui, e vou utilizar esse 4, escrevendo aqui seno de 4x sobre 4x, sendo que esse limite vale 4, ainda sobra um 4 aqui embaixo. Então, no final desse cálculo, nós vamos obter o 8 sobre 4, que é igual a 2. O segundo limite fundamental nos diz o seguinte: o limite de 1 mais 1 sobre x, e essa expressão toda elevada a x quando x tende ao infinito, ou quando x tende a menos infinito, é igual a E, onde esse E é o número de Euler e vale aproximadamente aí 2,7. Então, a gente vai utilizar esses dois limites para calcular uma série de limites. Agora, mas antes disso, a nossa justificativa aqui também vai ser uma justificativa gráfica, né? Que nós temos o gráfico da função 1 mais 1 sobre x elevado a x, e vocês estão vendo que quando x tende ao infinito ou tende a menos infinito, o gráfico da função vai ficar cada vez mais próximo da reta y igual a E, e significa que esses limites aqui, de fato, são iguais ao número de Euler. Exemplo. Então, agora a gente vai calcular o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero. Tá? Então, no lugar desse infinito aqui, é um zero. Para isso, a gente vai utilizar uma mudança de variável para chegar num limite parecido com esse. Então, se u é igual a 1 sobre x, ou seja, vou chamar 1 sobre x de u, né? O x aqui está dividindo, vou passar multiplicando, o u vai estar multiplicando, vou passar dividindo, então x é dado como 1 sobre u. No lugar de 1 sobre x, eu vou substituir o u, e x é igual a 1 sobre u. Então, no lugar desse x aqui, eu vou colocar 1 sobre u. Agora, note o seguinte: x está tendendo a zero, né? Como eu disse. Se x está tendendo a zero, ou seja, x é um número bem próximo do zero, um número bem pequeno, consequentemente, esse u vai ser um número muito grande, ou infinito ou menos infinito. De qualquer forma, né, se u tender a mais infinito ou menos infinito, essa expressão é justamente essa que a gente tinha e nós sabemos que é igual ao número de Euler. Muitas vezes, esse limite fundamental aqui é escrito dessa outra forma, como 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x tende a zero. Item B. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x mais 3 quando x tende ao infinito. Então, aqui nós temos uma diferença no expoente. Aqui nós temos 1 mais 3 com x. A ideia, neste caso, é utilizar a propriedade de potência, né, pois essa expressão elevado a x mais 3 é a mesma coisa dessa expressão elevada a x vezes essa expressão elevada a 3. Quando x tende ao infinito, essa expressão tende a E, e essa expressão, se x tende ao infinito, isso aqui tende a zero,
e 1 elevado a 3 é o próprio 1. Então, esse limite aqui vai ser E vezes 1, que é igual a E. Item C. Agora nós temos um 4 no lugar desse 1 aqui. Então, a ideia é utilizar novamente uma mudança de variável. Eu vou chamar esse 4 sobre x de 1 sobre u. Se 4 sobre x é igual a 1 sobre u, multiplicando cruzado aqui, x é igual a 4u. Então, fazendo a mudança de variável, esse 4 sobre x é 1 sobre u e x é igual a 4u. Se x tende ao infinito, consequentemente o u também vai tender ao infinito, pois u é igual a x sobre 4. Então, por isso que o limite escrito em termos do u, o u também vai tender ao infinito. Agora, essa expressão aqui eu posso utilizar a propriedade de potência e escrever como 1 mais 1 sobre u elevado a u elevado a 4. Esse limite aqui vale E, então o limite aqui vai ser E elevado a 4. Exemplo D. Agora nós temos o limite de x mais 2 dividido por x mais 1 elevado a x, com x tendendo a menos infinito. Vocês estão vendo que, a princípio, esse limite aqui não parece muito com esse, né? Mas a gente vai utilizar uma manipulação algébrica para chegar numa expressão parecida com essa. Note o seguinte, esse x mais 2 pode ser escrito como x mais 1 mais 1. Agora eu posso separar essa fração como esse sobre esse, que é igual a 1, mais 1 sobre x mais 1. E está sendo elevado aqui ao número x. Vou chamar 1 sobre x mais 1 de 1 sobre u. Consequentemente, multiplicando cruzado, u é igual a x mais 1. Então, no lugar dessa expressão, eu vou estar substituindo 1 sobre u. Então, estava sendo elevado ao x aqui, mas x é igual a u menos 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar u menos 1. Também utilizando propriedade de potência, se o expoente aqui é u menos 1, eu posso escrever essa expressão como 1 mais 1 sobre u elevado a u, dividido por 1 mais 1 sobre u elevado a 1. Pois, se eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, eu volto nessa expressão aqui. Esse limite é igual a E, esse limite aqui é igual a 1, pois se u tende a menos infinito, isso aqui tende a zero, e 1 elevado a 1 é o próprio 1, e por esse motivo esse limite é igual a E. Agora, o terceiro limite fundamental nos diz o seguinte: se A é um número real maior que zero e diferente de 1, então o limite de A elevado a x menos 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual ao ln de A. Nós vamos justificar esse limite através da interpretação gráfica. Então, esse gráfico verde aqui é o gráfico da função 2x menos 1 sobre x. Quando x tende a zero, a função aqui fica cada vez mais próxima do ln de 2. Agora, em relação a essa função laranjada, que é dada por 4x menos 1 sobre x, quando x tende a 1, a função tende ao ln de 4. E, por último, considerando essa função em azul, que é a função 6x, 6 elevado a x menos 1 sobre x, quando x aproxima do zero, a função vai aproximar do ln de 6. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar que esse limite aqui é igual ao ln de A. Por exemplo,
Neste caso aqui, fazendo um comparativo desse limite com o limite fundamental, o a vale 5, então esse limite é igual ao ln de 5. Lembrando que o ln de 5 é o logaritmo de 5 na base e, onde e é o número de Euler. Exemplo B. Limite de e elevado a 2x menos 1 sobre x. Lembrando que o limite fundamental aqui tem que ser um número real elevado a x. Neste caso, eu vou reescrever esse e elevado a 2x como e elevado a 2 elevado a x, pois agora esse limite está nessa forma, então esse limite é igual ao ln de a, no caso aqui o nosso a é e elevado a 2, posso utilizar a propriedade de ln, né? Se eu tenho essa potência vem aqui multiplicando o ln, e o ln de e é igual a 1. Exemplo C. Aqui nós temos uma situação mais diferente, né? Mas eu posso dividir em cima e embaixo por x, que eu não altero o resultado. Então, consequentemente, esse limite daqui de cima vai dar ln de 2 e aqui embaixo vai dar ln de 7. Posso utilizar a propriedade de logaritmo, escrevendo esse ln de 2 dividido pelo ln de 7 como o logaritmo de 2 na base 7. Exemplo D. Nesse caso aqui, nós temos 3 elevado a x menos 5 elevado a x sobre x quando x tende a zero. Então, a ideia neste caso vai ser somar e subtrair 1 nessa parte de cima, que é a mesma coisa que não fazer nada. Então, eu posso utilizar esse 3x menos 1 sobre x e escrever aqui em separado, mas o que sobrou foi o menos 5 elevado a x mais 1 sobre x. Então, eu vou conservar essa primeira expressão. Agora, para ficar mais claro a aplicação do limite fundamental, eu vou colocar aqui em cima o menos 1 como um fator comum. É o que eu estou escrevendo aqui. Então, colocando o menos como fator comum, esse menos 5x vai passar a ser o 5x, e aqui mais 1 eu escrevo menos 1. Lembrando que se eu multiplicar esse sinal aqui, eu tenho que voltar na expressão que eu tinha, que é o que acontece nessa situação. Então, esse limite aqui vai dar ln de 3, esse limite aqui vai dar ln de 5. Então, o limite disso menos isso é igual ao ln de 3 menos ln de 5, que é igual ao ln de 3 sobre 5. E com isso a gente finaliza a aula.